Boa noite. Encarnados, desencarnados, e a turma que está em casa, assistindo pela internet. A gente gostaria que todos, mesmo que estejam em casa, pudessem nessa sabedoria estar aqui conosco, né? Porque é muito gostoso a gente encontrar um amigo, encontrar outro, né? Nos abraçarmos, contar alguma novidade. Então o ambiente fica mais tranquilo, mais amoroso, e a energia do salão em si fica ótima, né? Fica ótima, porque a gente deixa lá fora um pouquinho os problemas, as preocupações, e aqui a gente está aberto, né? O chakra aberto para receber as bênçãos da espiritualidade que está aqui conosco. Então, é muito bom a gente vir pessoalmente. Por isso que sempre eu convido os internautas que venham participar conosco, né, desse momento feliz, de abraço, de beijo, de carinho, que o ambiente é muito bom. A energia fica maravilhosa quando estamos todos juntos. E assim a gente pode ficar um pouquinho mais receptivo para receber os ensinamentos de Jesus, né? Do texto, do livro e da palestra que o nosso palestrante vai fazer para nós. Então, a gente deve aproveitar ao máximo essa oportunidade e agradecer, né, por estarmos aqui, porque a cada nascer do sol, que a gente observa de manhã, a vida nos dá uma nova chance de recomeçar. Todos os dias a gente pode recomeçar e fazer um dia novo, um dia feliz, né? Mesmo que a gente tenha problemas, porque sempre temos algum problema a resolver, a gente pode fazer do dia um dia feliz. E assim, então, nesta noite que nós estamos aqui reunidos, vamos aproveitar para agradecer a Deus. Então, agradecemos ao nosso Pai, que é todo amor e bondade, por Ele ter nos permitido mais este dia maravilhoso, repleto de sol e de vida. Agradecemos também por ter nos mandado Jesus, que nos deixou exemplos maravilhosos de como devemos reagir a todas as situações. Então, sempre devemos ter paz, reflexão, compreensão e boa vontade. Jesus está aqui no meio de nós, nos abraçando, sorrindo e dizendo ao nosso coração que tenhamos fé, que tenhamos paciência, porque tudo há de melhorar. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, vamos pedir à equipe espiritual aqui presente, a Joana de Ângeles e as suas freirinhas, que amparem o nosso trabalho desta noite, nos ilumine, nos permita receber aquilo que viemos buscar e ilumine também o nosso palestrante Fábio. Que assim seja, graças a Deus. Agora a nossa amiga vai ler o texto de hoje, devagarinho, com paciência, porque ela está com o olho dodói. Aí tá, Carlinhos. Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. O capítulo de hoje é o 136, Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas com o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica.
mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Essa mensagem ensina a verdadeira paz. Não significa ausência de lutas, mas equilíbrio da consciência através do dever cumprido. A paz e a serenidade, esforço diário, trabalho fiel e compromisso com o bem. A evolução espiritual exige luta, plantio perseverante e superação de dificuldades. O descanso na ociosidade é ilusório e prejudicial. Encarar as provas da vida com calma e paciência é o caminho para o aprimoramento e a verdadeira paz de espírito. Fábio, por favor. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. O tema que nós escolhemos para conversar nessa noite, nós vamos falar sobre a cura, né? A nossa cura física, espiritual, não é? Que nós buscamos em matéria de saúde aqui neste nosso planeta, não é? A gente precisa, para evoluir, nós precisamos estar encarnando num corpo físico, não é? Estava comentando com uma colega, é importante que para a gente aprender a lidar com as provas, com as dificuldades do dinheiro, no plano espiritual não tem dinheiro, não é verdade? Não tem dinheiro. Então, a gente, para poder aprender a partilhar, a repartir, nós precisamos encarnar aqui no campo material, não é? Lá no plano espiritual, nós recebemos as instruções, como devemos proceder para nos darmos bem aqui na Terra, mas a prova é aqui. Então, se a gente fica só com o conhecimento, olha, vocês vão receber uma determinada quantia para que vocês possam administrar os bens materiais lá na Terra, então isso não vai poder ser treinado aqui, isso tem que ser feito lá. Porque lá que é o mundo material, que é o mundo onde tem o dinheiro, não é? Então nós vamos vir aqui e vamos desenvolver isto em nós, né? Segurar os nossos ímpetos mais egoístas, não é? O nosso ódio, porque o dinheiro, ele em si, se nós tivermos aqui nessa sala um monte aqui de 1 milhão,
ele em si ele não vai fazer mal para ninguém. Parado aqui, ele é neutro. O dinheiro é neutro, né? Ele não pode ficar aqui 1 ano parado, ele é neutro. Quem vai dar sentido a ele somos nós, né? Fazendo o bem ou fazendo o mal, ajudando ou retendo. Então, por isso nós precisamos viver a experiência aqui na Terra. E na parte da saúde, é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a lidar com este corpo físico maravilhoso que Deus coloca à nossa disposição aqui, a fim de que nele nós aprendamos a buscar a nossa elevação moral e espiritual. Porque os problemas que nós vamos enfrentar de saúde, as intempéries que nós vamos sentir, as dores que nós vamos sentir no corpo, isso está diretamente ligado à nossa maneira de ser. Porque a doença que nos chega ao corpo físico, nós estamos aprendendo hoje no Espiritismo que esta doença, ela é fruto, ela está lá. O germe central desta doença, ela está lá no nosso perispírito. É lá no nosso perispírito o primeiro local onde nós vamos acoplando as enfermidades através da nossa conduta, através dos nossos desregramentos. Então, a enfermidade, quando ela brota no nosso corpo, ela está sinalizando, olha, isso é reflexo de um ato seu anterior. E nós precisamos começar a refletir nesse sentido. Porque para nós hoje ainda, nós ainda estamos enxergando a doença como algo físico. Então nós procuramos quem? Quando a gente está doente, Ailton? O médico, não é? O médico, os hospitais. E eles vão dar o remédio para quê? Para curar o nosso corpo, não é? A nossa irmã ali está com problema na vista. É estranho, porque eu esses dias eu estou escapando. Mas o Tessol ameaçou sair num olho semana passada, e aí foi muita prece e oração, e aí ele não desenvolveu, agora correu para outro olho, e a gente está nas preces e oração para ver se ele não expurga, mas isso está onde? Está no espírito, não é? Ah, Fábio, será que você não está olhando demais para onde não deve? Não é? Nós precisamos começar a fazer essa relação. Porque o médico, ele vai dar o remédio que vai nos atenuar. Mas o remédio vai combater o efeito e não a causa. E aí nós perguntamos, puxa vida, é verdade, não é? A gente tem enfermidade, o médico vai lá, receita, faz a cirurgia, expurga. Está aqui o Fábio, 6 infartos, 2 pontes de safena, não sei quantos estendes aí, que já passou de uns 8, mas estamos aqui. Mas aonde está o resultado disso? Né? Onde está a causa disso? Está na maneira com a qual eu conduzi a minha vida através dos tempos, e hoje o nosso corpo começa a colher os frutos, porque o Espiritismo já nos diz, não é? Que nós podemos, como é que é? A semeadura é livre, não é? Mas a colheita vai ser obrigatória.
Então, isso nós precisamos começar a colocar nas nossas atitudes. Olha, eu tenho livre-arbítrio para fazer, mas isto vai ter um reflexo lá na frente, em algum lugar. Se positivo, vamos colher o bem. Se negativo, vamos colher também, não é? Porque a justiça, Jesus já falava, Jesus falava, o meu Pai é um Pai, que é o nosso Pai, né? Que o Pai dele é o nosso Pai. Ele falava que Deus era um Deus de justiça e misericórdia. Olha que coisa bonita, não é? Então era um Deus justo, mas através da misericórdia permite que nós possamos resgatar as nossas dívidas com o Pai, com a justiça divina. Mas nós temos dois caminhos que podemos fazer. Fazendo o bem ao nosso próximo, não é verdade? Porque Jesus já falava, ele alertava as nossas consciências. Olha, queridos irmãos, companheiros queridos que andam comigo aqui. Ele nos alertava, ele falava que era necessário que, puxa, Jesus, eu errei, eu me equivoquei, eu fiz tal coisa, e agora? Quando a gente toma consciência que errou, ele tinha uma receitinha. Pagar o mal com o bem, não é verdade? Ah, mas eu matei eu já fiz isso, eu já roubei, eu não tenho mais jeito. Ah, nessa vida eu já errei tanto, Yara, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida que eu vou deixar para uma próxima. É a nossa maneira equivocada e egoísta de pensar, não é? Da gente achar, porque quando nós tomamos conhecimento, então existe outra vida, então eu vou deixar para outra, para que eu vou, não é? Tomar o freio, as ações da minha vida, da minha existência nessa, se eu posso deixar para outra vida. E aí os Espíritos já nos alertavam, que o maior, André Luiz já falava, o maior desespero do Espírito, quando está ali na questão que ele vai desencarnar, é porque chega para nós a sensação exata do tempo que nós jogamos fora aqui na Terra. Então Jesus já alertava, tenha pressa, corra, faça a sua parte, porque a qualquer momento você pode ser chamado a prestar conta daquilo que te foi entregue. E a gente não pode achar que, eu estou aqui, então eu vou fazer na outra. Eu vou fazer numa situação quando eu achar que eu tenho que fazer. Infelizmente, o mundo não funciona assim. O nosso mundo material, a gente pode até achar que funciona a nossa moda. Mas as leis divinas, elas são perfeitas e são justas. Então a gente precisa se adequar, procurar fazer o bem, distribuir amor, procurar ser pessoa generosa, servir, ajudar, esse é o nosso papel. Se nós entendermos que nós somos espíritos devedores, não é? Se nós entendermos que quem encarna aqui na Terra, é uma notícia que nós já deveríamos ter percebido. Aqui na Terra não reencarnam santos. Santos não têm necessidade de reencarnar. Encarnam espíritos sofredores, devedores, espíritos que precisam se reajustar com as leis dos pais, criminosos, aqueles que que fizeram a Segunda Guerra Mundial, a Terceira, que solta bomba na cabeça dos outros, que destrói essas pessoas. Nós precisamos reencarnar, e somos nós. E precisamos começar o quê? Quitar as nossas dívidas. Acelerarmos o processo a fim de que isto não se expurgue só no nosso corpo físico. Nos esforçarmos, aproveitarmos o nosso tempo, darmos utilidade a ele.
É estranho ainda o nosso comportamento. A gente acha que a gente aqui no mundo não tem importância, que Jesus não conta com a gente, que os bons espíritos que governam essa casa e outras casas e as várias casas, que eles não contam conosco. Ah, para que eu vou? Para que eu vou lá? Se eu deixar de ir hoje... E a gente precisa começar a sentir a nossa importância dentro do ambiente onde as pessoas vêm buscar a luz, a caridade, sejam elas espíritos encarnados ou desencarnados. Porque o que a gente lê no Espiritismo, o que a gente vê, o que a gente acha bonito nos livros é para nós. A gente acha tão lindo, o Chico Xavier ficava fazendo palestra para ninguém, durante 2 anos ficava fazendo palestra para os espíritos. E nós temos essa disposição. Tem pouca gente lá, acho que eu não vou não, eu não sou importante. As nossas energias são muito importantes para curar espíritos encarnados que vêm aqui buscar cura e desencarnados também. A maneira com a qual nós nos dispomos a ajudar, a gente é muito importante nesse processo. Eu vejo às vezes que os dias que as pessoas mais precisam de nós, que Jesus mais precisa de nós, que a espiritualidade mais precisa de nós, a gente fala, hoje é dia de eu ficar em casa, está muito frio, lá no centro eu não vou fazer diferença nenhuma, no trabalho que eu faço parte, seja na rua, seja onde for, eu não faço parte. Os espíritos precisam das nossas energias, das pessoas de boa vontade, para atender um número de pessoas que no frio aumenta lá fora. Pessoas carentes, que não têm onde dormir, que não têm um copo de leite quente para tomar. Os espíritos contam com as nossas energias, inclusive no centro, porque aqui eles se organizam para poder sair, para atender as pessoas lá fora. Vamos lá na concentração, onde devem ter os trabalhadores de boa vontade, e vamos pegar as energias deles para a gente poder encarar lá na rua, para poder dar proteção para os trabalhadores que estão indo para a rua. Então, nossa vinda é muito importante, mas a gente acha que não. A gente acha que não. Não. Nesse dia, é o dia. E amanhã cedo a gente liga a televisão e vai estar lá. 5, 6, 8 irmãos nossos sucumbiram na rua por causa do frio. E a gente fica na lamentação. Mas preferimos ficar na nossa zona de conforto. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ficar derrapando para seguir o Mestre? Nas horas nossas de aflição, de angústia, de dificuldade, nós queremos ser prontamente atendidos. Estejamos nós onde estejamos. O Senhor me ajuda. Estou no hospital, estou doente. Eu acho que eu não posso ir agora. Senhor, me ajuda, meu filho desempregou, eu estou desempregado, minha casa está assim, encheu d'água, me ajuda, mano. E a espiritualidade está sempre pronta a recrutar companheiros para nos estender a mão. Não é? Fulano está precisando de uma cesta lá que não tem. Vou ver se eu peço lá no centro, vou levar para ele. E na hora de entregar algo, é jogo do Brasil. Não, hoje tem jogo. Eu não posso. Está muito frio, minha coberta está melhor, gente. O que nós estamos fazendo da nossa encarnação na Terra? Precisamos dar um verdadeiro sentido
Olha, eu vou lá no centro, eu me comprometo. Toda sexta-feira eu vou botar a aguinha lá no copo. Essa vai ser a minha tarefa daqui para o final do meu desencarne. Não deixe de vir. Passe por cima de qualquer coisa, mas venha. Não só o Chico, Divaldo, grandes médiuns já relatavam que muita gente que foi curada por eles, pelos espíritos e tudo, que a cura estava na pessoa insignificante para nós que colocava a aguinha lá. Era lá naquela aguinha que estava a cura. E às vezes a gente acha que não somos importantes. Então é que a gente precisa achar a nossa importância antes que seja tarde, que a gente possa se propor a ombrear. Jesus, conta comigo. É só, às vezes eu falo para as pessoas, não são nem vários dias, mas às vezes é um dia que a gente não consegue. É um dia, é aquela hora. A gente passa 3, 4 horas na internet, não vou nem falar por dia, por semana, mas a gente não tem uma hora em favor do nosso irmão. Às vezes ouvimos o parente falar, oh, fulano está no hospital. Ah, quando sair eu vou ver porque eu não tenho tempo. Se fôssemos nós que estivéssemos lá, não é? Então nós precisamos começar a angariar situações que vão contar em nosso favor. Porque já pensou, gente, a nossa vergonha? A gente está vivendo um momento aonde a época, né, Yara? Nós estamos vivendo a época de Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Estamos vivendo a época de Divaldo Pereira Franco, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, só para os religiosos, né? Nós, quando retornarmos à parte espiritual, depois de ficarmos um tempo nas zonas umbralinas, não é? Os espíritos, quando nos recolherem, em um determinado momento, eles vão chamar a gente para bater papo. Os espíritos que estavam aguardando a nossa chegada, alguns espíritos que a gente não lembra, mas que cada um às vezes vai reencarnar de um lado e a gente fica sem ver. Mas alguém vai perguntar para nós, viu, Ailton? Ailton, mas você está chegando aqui agora no plano espiritual, Ailton, demorou. Ah, fulano, sabe como é? Ailton do céu, dessa vez, meu irmão, aonde você viveu essa sua última encarnação? E aí você vai falar, né? No Brasil, passei no Brasil. O cara vai falar, puxa, Ailton, rapaz, no Brasil, você tirou a sorte grande. Não vai dizer que você nasceu no Brasil lá, 1900, 2000, época de filme espírita, Chico Xavier, livro para dar com pau, aquela coisa. Não acredito, você viveu no Brasil com o apóstolo, o verdadeiro apóstolo do Cristo encarnado, com Chico Bezerra, no Brasil. E aí ele vai virar para nós e vai falar assim, e como é que você me chega aqui desse jeito? Desse jeito. Oh, rapaz, nós estamos vivendo tempos áureos. Imagina esses países que estão soltando bomba na cabeça um dos outros, se eles tivessem um Chico Xavier escrevendo para eles, falando do Cristo para eles, não é? Imaginemos nós, aproveitemos essa oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro que estamos recebendo pela misericórdia divina. Que isso é misericórdia.
nós estamos recebendo de Deus a maior misericórdia de podermos estar vivendo num país de paz, aonde o maior movimento espírita do mundo está dentro do nosso país, onde o maior movimento católico do mundo está dentro do nosso país, onde uma das maiores explosões de igrejas pentecostais evangélicas está no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo de ouro. Não há uma rua nesse país que nós não adentremos que não tenha uma igreja, que não tenha um centro espírita, que não tenha uma casa de oração. Aproveitemos o nosso tempo, irmãos. A miséria, a graça aí fora. Graça. Jesus poderia reencarnar naquele irmão que nos pede um prato de comida na rua, que fala que nós encontramos, que fala que está com sede. Jesus poderia materializar, dar o prato de comida para aquele irmão? Poderia. Ele já materializou comida para 5.000 pessoas, não é? Já teve lá a distribuição de pães, tudo, aquela coisa. Ele poderia, mas ele nos dá a oportunidade de podermos fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso coração, com os nossos braços, porque é assim que nós vamos curando o nosso espírito. É assim que nós vamos começando a ficar imunes à dor. E mesmo que ela venha, nós vamos encará-la de uma maneira diferente, sabendo que é um expurgo, mas que agora o nosso espírito está melhor, está melhorando, está mais atento. Então nós precisamos cada vez mais desenvolvermos essas bênçãos em nós. Ajudemos Jesus, emprestando os nossos ouvidos àquele que quer falar, àquele que quer chorar, àquele que está ressentido, dando bons conselhos no trabalho, onde for, que procuremos entregar o nosso melhor para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Porque é isso que os Espíritos esperam de nós. Olha, faz aquela moça falar perto daquela pessoa que estava lá no Evangelho do Joana de Ângeles. Ela ouviu Jesus, ela vai poder ajudar, se quiser. Será que eu tenho 5 minutos para contar uma historinha? Tem? Então eu vou adiantar, porque essa história ela é muito linda. É de uma senhora que ela perdeu ela perdeu o marido, e 6 meses depois ela perdeu o marido, que teve um infarto em casa, fulminante. O filho dela desencarnou num acidente. Conta essa história em vários centros, estou indo porque é uma história de muita reflexão para nós. E ela perdeu o filho num acidente. Então nós imaginemos que no prazo de 6 meses nós sejamos golpeados 2 vezes pela perda de nossos amores. O marido, o filho. O marido que, às vezes, né, aquela relação um pouco conturbada, mas era o companheiro da existência, o companheiro escolhido. E o filho, o príncipe, perdeu, desencarnou. E ela não aguentou o baque, entrou em depressão, perdeu a vontade de viver, uma casa vivia sozinha, e vai para aqui, e nada, e não quer saber mais da vida, e não come. E aí vai para o psiquiatra, e remédios. Mais uma amiga, que frequentava aqui essa casa,
fica sabendo do estado dessa amiga e vai visitá-la. Oh, minha irmã querida, mas o que? Eu não quero mais saber de viver, eu perdi a vontade de viver, eu não quero mais vontade de viver. E esta amiga falou, mas não, aquelas coisas que nós estamos acostumados a falar, a morte não existe, eles sobrevivem, tenha paciência. E ela, não, você não sabe o que é viver sem meu filho, sem meu marido, sem ninguém, você não sabe o que é isso. E a amiga deixou a proposta. Vá lá no Joana de Ângeles e faça uma entrevista. Fale do seu problema, alguém lá vai te ouvir. Vá lá, minha irmã, não desista de viver. Não dê ouvidos a essas vozes que ficam pedindo para você se matar, não faça isso. Vá lá, que nós temos a solução para você. Eu acredito que Jesus não irá te abandonar. E essa irmã, depois de alguns dias, ficou com essa proposta na cabeça, mas ao mesmo tempo sono, remédio, e não quero mais viver, e aquela coisa. Mas ela resolveu ouvir a amiga. Pediu o endereço e veio. E chegando aqui, ela é recebida com todo carinho, com um sorriso lá dos anos. Bom dia, minha irmã, que podemos ajudar? E ela, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, uma amiga minha disse que vocês podiam me ajudar, e aquela coisa. Ah, você quer falar com alguém? Ah, eu não sei nem se eu quero falar, estou desesperada, eu quero tirar minha vida, eu não aguento mais. E aí botaram ela para falar com a tal da Dona Yara. Dona Yara, vai atender. Essa nossa amiga, ela tá... Vai lá que a Dona Yara vai fazer o seu atendimento. E assim ela veio, Ailton. E sentando com a Dona Yara, ela começou a contar do seu sofrimento, do seu drama. E muitas vezes nós que conversamos com as pessoas, nós muitas vezes não sabemos o que devemos falar, qual a melhor orientação. E aí a importância da sintonia, de pedir ajuda para os bons espíritos, para que eles possam soprar alguma coisa, para que a gente possa tentar confortar esses irmãos. E depois dela falar, olha, eu quero, olha o tamanho da receita do psiquiatra, olha minha bolsa como tem remédio, eu já não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu perdi meu marido, eu perdi meu filho. E a Yara ouve do Espírito a seguinte observação. Olha, fala para ela que se ela quiser e se ela puder, peça a ela para ir ao supermercado e fazer uma cesta de alimentos. E a Yara achou aquela sugestão do Espírito meio sem sentido, porque a gente, para nós as coisas têm que fazer sentido em algum momento, né? Às vezes a gente ouve determinada coisa e fala, não, isso não pode ser razoável, como é que eu vou? A mulher está pedindo aqui socorro, mas enfim, resolveu obedecer, porque a senhora tinha falado ter uma vida confortável. Eu sou professora, eu tenho minha aposentadoria, meu marido me deixou, mas isso para mim não... E então ela falou, olha senhora, eu tenho uma sugestão para fazer para você. A moça, pois não, prossiga. E a Yara falou, olha, eu vou pedir para você, para que você, se quiser, se puder, senhora vá a um supermercado, faça uma cesta, já que a senhora diz que não tem dificuldade de recurso, faça uma cesta, o Espírito está me dizendo para a senhora fazer uma cesta básica, procurar uma família necessitada e a senhora ir entregar a cesta. A mulher, quando recebeu essa informação, a primeira coisa que ela pensou, eu nunca vi num centro espírita
Mas mediante tudo que eu estou falando, essa senhora me fala para mim entregar uma cesta, isso aqui deve ser uma casa de maluco, não é razoável, eu quero uma solução para o meu problema. Ela mentalmente pensando a senhora, né? Isso aqui não é razoável, como é que eu vou fazer uma cesta? Eu estou aqui desesperada e essa moça está me pedindo para mim fazer uma cesta. Aí ela balançou a cabeça e o Espírito continuou soprando. Fale para ela o seguinte, que esta cesta ela vai entregar em nome do seu marido para essa família carente. A senhora vai fazer uma cesta para entregar em nome do seu marido. E aí sugira mais uma coisa. Se ela quiser, se ela puder, que ela faça uma outra cesta. Olha, o Espírito está me dizendo aqui que é para a senhora procurar fazer uma segunda cesta. Essa segunda cesta a senhora vai entregar em nome do seu filho, do seu príncipe. E a mulher ouvindo aquilo falou, meu Deus, mas não é possível. Essa mulher deve estar... Eu venho aqui para receber conforto, para receber uma solução. Ela está me pedindo para mim ir no mercado fazer 2 cestas. Não é possível isso. E aí ela continuou. Olha, tem mais uma coisa. O Espírito está me falando aqui que se a senhora quiser, se a senhora puder, que a senhora faça uma 3ª cesta. Mas esta 3ª cesta, ele está dizendo que a senhora vai encontrar uma família e vai entregar no seu nome. E a mulher saiu dali, despediu-se completamente desacossoada e sem entender nada e foi embora dizendo, nunca mais eu volto num lugar aqui e aquela amiga que eu encontrei, quando eu encontrar ela, ela ainda vai me ouvir. Mas passado 3 dias, ela consegue dormir. E quem aparece lá no sonho dela? O marido, o filho e uma pessoa que ela não conhece. E ela, quando se depara com eles no sonho, eles estão em posição de tá esperando o quê? Tá esperando o quê? E desaparecem. Ela acorda e ela liga isto à cesta. Ela fala, mas será? Eles estão aparecendo para mim, para me pedir para mim entregar essa cesta. Ah, estou fazendo nada. Correu para o mercado. Correu para o mercado e começou a fazer a cesta em nome do marido. E fez a cesta, fez uma cesta boa em nome do marido. 2 caixas boas, mandou, botou no carro e falou, agora eu preciso descobrir uma família. E aí, através de um segundo, terceiro, ficou sabendo de uma família que estava em situação difícil. E desceu na comunidade e bateu palma lá. Eu acho que é aqui. Senhora, boa tarde, a senhora me desculpe. E a moça que saiu, já saiu com 4, 5 crianças atrás, pensando assim, meu Deus, mais uma cobradora, que onde vi essa mulher, meu Deus. E aí ela fala para a moça, olá, eu gostaria de fazer uma gentileza, se a senhora não se ofender. Fala, minha senhora, a senhora veio me cobrar alguma coisa? O que aconteceu? Não sei. Eu vim aqui. A senhora aceita uma cesta básica como doação? Quando ela falou isso, a mulher caiu de costas e desmaiou no meio das crianças. E quando recobrou a consciência, falou, meu Deus, foi Jesus que mandou a senhora aqui. Ah, as orações que eu fiz essa noite, então eu não tenho nada para dar para essas crianças. Como que a senhora acha a minha porta e vem me trazer uma doação? Isso não pode ser, é divino, isso é uma coisa de Deus. E aí ela adentrou a casa da mulher e as duas começaram a conversar.
E a mulher falou, a senhora trouxe o café, eu vou passar um café para a senhora. E ela ficou ali e teve a tarde que ela já não tinha há anos, ela teve uma tarde feliz. Ficou sabendo o nome das crianças, ficou sabendo tudo, aquela coisa toda. Saiu dali agradecida a Deus por aquele dia, pegou o nome das crianças, ficou de voltar. E no dia seguinte ela correu para o mercado e foi fazer a segunda cesta. Ela falou, essa é em nome do meu filho. Essa eu vou caprichar é no nome do meu príncipe. Botou tanta coisa na cesta, mas tanta coisa. Até carne botou na cesta. E falou, eu vou procurar uma família. E assim ela fez. Entregou a cesta para uma segunda família. E foi aquela festa, aquela coisa. E as pessoas já tomaram ela como familiar. A senhora vai ser a nossa bênção, vai ser a nossa isso, a nossa guinda. Muito obrigado. E ela passou um dos dias mais felizes que ela não tinha há muitos e muitos anos. E na terceira, ela fez a mesma coisa, porque a terceira era para ela, era dela. Então ela falou, essa é a minha, eu estou feliz, eu vou pôr tudo que eu tenho que... E assim ela fez a terceira cesta e entregou à família. Entregou. E foi a mesma coisa. Passado um tempo, ela vem ao centro para agradecer. Oh, Dona Yara, muito obrigado. Aquele dia que eu cheguei aqui, isso, aquilo, a senhora sabe, eu queria mesmo me matar e tal. E olha, eu saí daqui desacorçoada com a sua orientação, mas resolvi seguir. E olha, hoje já fazem 2 anos que entrego cesta todo mês para aquelas famílias. Os filhos, batizei o filho de uma família, da outra. Eu faço hoje parte da família. Aquilo foi uma bênção na minha vida. Muito obrigado, eu vim aqui para agradecer. E na hora que ela veio agradecer, ela olhou uma foto que a Dona Yara carregava em cima da mesa. E a mulher perguntou, quem é esse senhor da foto? E a Dona Yara falou, essa é uma lembrança que eu tenho do meu pai querido. Era o terceiro homem que ela tinha visto no plano espiritual. Ela falou, Dona Yara, esta pessoa que eu estou vendo aqui na foto foi a pessoa que apareceu no sonho. Meu marido, meu filho e uma terceira pessoa que eu não sabia quem era. Era o seu pai, então, que provavelmente deu as orientações para que a senhora pudesse estar me orientando em trazer a cesta. E a Dona Yara, que não tinha notícias do pai há muito tempo, através da irmã desesperada, né? Daquela mãe desesperada, ela pôde ter notícias boas do Pai no plano espiritual. Então é assim que é a nossa vida, é assim que é o Espiritismo. Já me estendi demais, mas é uma bênção poder vir e falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Muito obrigado. Quando souberem de alguém que esteja precisando para falar de Jesus, centro, reunião de família, podem chamar o Fábio, que eu vou com todo carinho, tá bom? Jesus abençoe e até o próximo encontro. Pecado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A nós todos. Obrigado. Linda história, uma palestra emocionante, que faz a gente refletir bastante. Então, como nós precisamos
pensamentos e também ajudar as pessoas que estão precisando de cura, né? Como ele falou, que a gente faz doação de energia para que o outro pelo menos aguente mais, suporte mais, tenha mais paciência na hora de enfrentar as suas doenças, né? As suas provações. Então, nesse momento, nós vamos canalizar as nossas energias, nossas boas ações, o nosso amor a todas essas pessoas que me pediram para falar o nome na noite de hoje. E não são poucas que estão precisando do nosso auxílio, do nosso pensamento de Deus. São as seguintes pessoas: a dona Valdemira Fernandes Retamiro, a senhora já bem idosa. O Dair Gomes José, desencarnado. Luiz Alfredo Simões Lourenço. Wallace Eduardo das Neves. Luana Oliveira Quitadani. Lourdes Moraes. Luciene, Dona Maria Lúcia Lopes, a Tereza Aquene, a Elza e o Ronaldo, a Cleonice Lombardo, Dona Florinda e seu Zezinho, Dona Egídia, a Neide Cristina Lise, Nelson Lourenço, Tânia Paula, que é uma palestrante que nós conhecemos, né? E a Dona Elza Ribeiro. Então, a eles todos, as nossas vibrações de amor e que eles tenham paciência nessa aprovação. Agora, o nosso irmão Ailton vai fazer as vibrações gerais e também vamos incluir nessas vibrações todas a nós mesmos, né? Para que possamos enfrentar melhor as adversidades e os problemas do dia a dia. Depois de ouvir as vibrações do nosso querido irmão, com certeza cada um de nós tem que cuidar para que seja filho de Deus. E o amor de Deus está envolvido com nós. E assim nós nos envolvemos nesse ambiente, plasmando um coração imenso, envolvendo esse amado planeta, esse amado país, envolvendo nossos governantes,